todos reunidos no mesmo lugar. A paz do Senhor, que a paz de Deus enche o seu lar, a sua vida nesse dia, que o Senhor possa, através dessa paz que excede todo o entendimento, trazer a revelação perfeita ao seu coração durante essa leitura, durante esse estudo, que a sua vida se encha da graça e se encha, do mover da presença de Deus. Nós estamos chegando hoje com o capítulo de número 27. Estamos, abrindo agora o capítulo 27 para que nós possamos, estudar e saber como aconteceu, a viagem de Paulo à Itália, Ele está sendo levado até o imperador César, a pedido dele, foi o apelo dele. Então ele vai ser hoje, neste capítulo, nós vamos ver Paulo sendo levado de navio até a Itália, até o imperador Roma. E nós vamos saber qual é a mensagem de Deus para as nossas vidas, com essa leitura, através desses versículos, a palavra do Senhor que se renova todos os dias. Todos os dias o Senhor tem uma mensagem ao nosso coração, e eu tenho certeza que hoje não vai ser diferente, E então, o capítulo de número 27, ele vai iniciar dizendo, escrevendo o médico Lucas que eles zarparam para a Itália, embarcaram. Isso quer dizer que Lucas acompanhou Paulo nessa viagem. Isso quer dizer que Paulo, ele tinha alguns companheiros, fiéis, alguns amigos que estavam com ele nesse momento, nos seus momentos de glória na presença do Senhor, mas também nos seus momentos de tristeza. Então Lucas vai descrever se incluindo nessa situação, quando ele diz que em algumas traduções está embarcamos, na minha aqui que é a NVT está escrito zarpamos, para a Itália. Então Lucas estava presente. E Lucas vai ainda escrever aqui no início do capítulo que com eles, haviam outros prisioneiros também, não foi somente Paulo que foi levado, certamente existiam outros prisioneiros que por diversas situações, às vezes a pedido ou porque estariam já condenados à morte, não sabemos o porquê, mas existiam outros prisioneiros que foram levados junto com Paulo para a Itália, para o imperador César. E também nós vamos ver que junto com eles existia um oficial, de Roma, chamado Júlio, que era quem estava responsável pelos prisioneiros, e também Aristarco, mais um discípulo, mais um companheiro de Paulo nessa viagem. Nós vamos ver Paulo falando a respeito de Aristarco lá na carta aos Colossenses, capítulo 4 e versículo 10, quando Paulo ele vai saudar a igreja dos Colossenses, vai saudar os colossenses dizendo também, saúda-vos Aristarco, prisioneiro comigo. Então, nós vamos ver Paulo relatando a respeito desse amigo, desse companheiro de prisão, porque a carta aos colossenses ela foi escrita durante a prisão de Paulo, durante um período em que Paulo estava na prisão. Então, eles embarcam nesse navio rumo à Itália, E o versículo número 3 vai nos dizer o seguinte: no dia seguinte, quando ancoramos em Sidom, Júlio demonstrou bondade a Paulo, permitindo-lhe que desembarcasse para visitar amigos e receber ajuda material deles. Nessa época, os oficiais, eles tinham muito respeito pelos prisioneiros. Nós já vimos isto quando estudamos o capítulo de número 16, e quando Paulo e Silas eles foram presos, e o carcereiro, leva eles até sua casa, leva eles cuidando das suas feridas, cuidando da alimentação. Então nós vemos uma atitude de respeito, apesar de eles serem presos,
eles tinham o respeito daqueles que estavam responsáveis pela vida deles. Nós vamos ver essa situação também quando no capítulo 23 o comandante Cláudio, ele ouve o relato do sobrinho de Paulo, falando a ele que existe uma emboscada para Paulo, né? Ele ouve e imediatamente ele vai transportar Paulo, escoltado por vários soldados, uma centena de soldados, cuidando da vida dele, para que ele chegue em segurança até o local que ele havia de enviar. Então nós vamos ver esse cuidado desses oficiais, e agora Júlio também tem esse respeito, esse cuidado, né? Ele vai permitir que Paulo desembarque, né, em Sidom. Ali existem alguns discípulos, alguns amigos, então ele vai permitir que Paulo esteja com eles, receba o carinho deles, né, receba a ajuda deles. É uma atitude assim que mostra, né, demonstra o respeito que eles tinham, apesar de serem presos, né, eles conheciam a situação de cada um. Então eles vão desembarcar ali, e depois de Paulo ver esses amigos, depois eles vão seguir a viagem. Então até aqui a viagem começa tranquilamente, né? Começa tudo tranquilo, né? Eles desembarcam em determinado local, Paulo revê alguns discípulos e depois eles partem rumo à Itália, né? Eles vão agora enfrentar um período mais preocupante. A época em que Paulo embarca aqui, a época dessa viagem, ela acontece no mês de outubro. Naquela época, os navios, né, eles não costumavam navegar depois do mês de setembro, porque era um período em que as tempestades ocorriam com mais frequências, eram tempestades fortes e causavam perigo, né, à tripulação. Então os barcos, eles costumavam não sair, os capitães, eles não colocavam os barcos para navegar depois do mês de setembro, devido à chegada, né, das tempestades e da temperatura da estação. E então o inverno ia chegar e cada vez as tempestades seriam mais fortes. Setembro eles já não colocavam mais os barcos para navegarem, mas Paulo, ele vai fazer essa viagem aqui, ela se dá na primeira metade de outubro, né? Já no mês de outubro. E então uma tempestade vai se levantar, ventos fortes vão começar a assolar aquela embarcação, aqueles presos, e os ventos são contrários, diz a palavra, Lucas escreve, os ventos são contrários a ponto de eles precisarem costear as ilhas. Eles vão costeando, né, para que a ilha proteja eles da força do vento. Então eles vão costeando a ilha para que a ilha ela possa proteger o barco, a navegação, né, dos ventos. Então essa viagem ela se prolonga devido o perigo, devido àquilo que eles estão enfrentando, as dificuldades que eles estão enfrentando, devido ao vento forte, né? Essa viagem vai se tornando mais cansativa e mais demorada. O versículo 9, Lucas descreve: havíamos perdido muito tempo. As condições climáticas estavam se tornando perigosas para a navegação, pois se aproximava o fim do outono, e Paulo tratou dessa questão com os oficiais do navio. Paulo conhecia, né, conhecia a navegação, porque no livro, na carta de 2 Coríntios, 2 Coríntios capítulo 11, versículo 25, quando Paulo relata das suas prisões, né, dos seus açoites, ele vai também relatar que ele passou por 3 naufrágios, né? Nós sabemos que nós lemos e vimos, né, durante as viagens missionárias que Paulo fez, que ele viajava, né, por navios. Então ele estava acostumado a embarcar em navios e fazer as suas viagens de uma cidade para outra. E lá em 2 Coríntios 11, 25, Paulo vai relatar que nessas viagens ele passou por 3 situações difíceis, 3 naufrágios. Então Paulo, ele sabia as condições, né, do tempo que ele estava enfrentando ali. Então ele vai alertar, ele vai chegar à presença
do capitão e ele vai alertar ele que é perigoso ele seguir em viagem. Ele vai chegar diante do capitão e tentar convencer ele de que eles devem esperar a tempestade acalmar, né? E isso nós vamos ver no versículo de número 10, quando Paulo diz: Senhores, se prosseguirmos, vejo que teremos problemas adiante. Haverá grande prejuízo para o navio e para a carga e perigo para a nossa vida. Então, o que Paulo está dizendo, olha, nós vamos enfrentar essa tempestade, ela é perigosa, né? Podemos perder a carga que aqui está e também colocamos em perigo a nossa vida. Mas a resposta do oficial que está encarregado pelos prisioneiros é negativa. Ele não vai dar ouvido a Paulo e vai dar ouvidos ao capitão e ao proprietário do barco, porque o proprietário do navio ele tem cargas, né, que precisam ser descarregadas e vendidas em determinados locais. O capitão também se preocupa com os seus soldados que ali estão, precisam chegar num lugar seguro, né, e mais confortável para que possam descansar. Então eles têm pressa e essa pressa vai fazer com que eles não deem ouvidos a Paulo e deem ouvidos, né, ao capitão e ao proprietário do barco. Mas isso vai demonstrar que eles não dão ouvidos ao bom senso, né? Porque a temperatura, o clima, as condições climáticas, elas estão desfavoráveis. Eles sabem disso, que eles estão desfavoráveis para a navegação. Mas preocupados com a ganância, né? Preocupados consigo próprio, eles vão dar ouvidos à voz do orgulho, talvez, ou à voz da ganância. E eu quero dar uma paradinha aqui para lembrar você que Deus, ele sempre vai nos avisar, né? Quantas vezes Deus nos traz um sonho, nos traz uma revelação, quantas vezes o Espírito de Deus fala, né? A voz do Espírito fala ao nosso coração, quantas vezes Deus nos adverte, nos dá um não, quantas vezes Deus, ele vem até as nossas vidas na tentativa de não deixar com que a gente se decepcione, com que a gente se frustre, com que a gente tome, né, uma direção ou uma decisão errada. Deus, ele sempre vai nos advertir, né? Ele não vai permitir que algo aconteça na vida dos seus filhos, né, sem que eles conheçam o que espera dessa situação. Então, claro que Deus não vai descer e vai nos falar com palavras exatamente aquilo que precisamos fazer. Mas Deus vai usar da sua sabedoria para falar conosco. E nós precisamos, eu vou insistir mais uma vez no discernimento, nós precisamos discernir a voz de Deus. Eu já disse que Paulo ele era muito sensível à voz do Espírito e ele entendia quando o Espírito do Senhor o inspirava, não impelia a fazer determinada coisa, ou a ir, ou a voltar, ou até a não ir, ou não fazer. E nós precisamos ter essa sensibilidade nos dias de hoje para entender, né, que muitas coisas, elas podem ser evitadas na nossa vida quando nós damos ouvido à voz do Espírito. Quando Paulo vai falar ao capitão, quando Paulo vai falar ao oficial a respeito da tempestade, do cuidado que ele deve ter com as vidas que ali estão e com a carga, ele está advertindo, é a voz de Deus advertindo, mas o capitão, ele decide dar voz, dar ouvido, né, ao seu próprio eu, ele dá ouvido à sua própria sabedoria, né? E quando nós damos ouvido e nós decidimos pela nossa própria vontade, nós vamos ser responsáveis pelas consequências, nós vamos ter que arcar com as consequências, porque consequências virão todas as nossas decisões, né? Todas as nossas decisões, elas têm consequências, boas ou ruins, elas têm consequências. Tudo aquilo que nós decidimos na nossa vida tem uma consequência. Se eu decido ir, né, eu vou ter uma consequência. Se eu decido ficar, também vou ter consequências. Então, todas as nossas decisões, elas são regadas de consequências. Porém, ouvir a voz de Deus é saber que mesmo que aconteçam coisas adversas ou difíceis no meio do caminho, nós vamos saber que Deus estará conosco, nos livrando de todas as coisas. Paulo vai advertir, mas eles não vão dar ouvido à voz de Deus. E aí, consequências virão sobre a vida deles, né? Então, ele resolve dar ouvidos à voz do proprietário do barco, né? Que está preocupado com a sua carga, e dar ouvidos à voz do capitão
do capitão, né, que está ali também preocupado com os seus soldados. E então eles vão, mais uma vez, prosseguir viagem, eles vão continuar a viagem, né, e agora as consequências eles estão sujeitos, né, às consequências, elas virão e eles não terão o que fazer, vão ter que ser responsáveis por elas, vão ter que arcar com as consequências da decisão que eles tomaram. E então, a palavra vai dizer, Lucas escreve no versículo 14, que os ventos começaram leve, mas começaram a mudar de posição. Os marinheiros pensaram que ia chegar a salvo, mas o que acontece é que versículo 14, o tempo mudou de repente e um vento com a força de um furacão chamado Nordeste soprou sobre a ilha e nos empurrou para o mar aberto. Então eles estavam na costa, né, se costeando na ilha, fazendo com que a ilha protegesse eles do vento, mas o vento mudou de repente, né, mudou a direção e empurrou eles para dentro do mar. O vento vai empurrar o barco, né, para o mar aberto. E então os marinheiros não conseguem manobrar o navio para ficar de frente para o vento, eles vão desistir de fazer essa manobra e vão deixar a tempestade levar esse navio. Então a tempestade vai levar o navio. E então eles vão navegar com todas as dificuldades, né? Vão deixar o barco à deriva, vão deixar o vento levar esse barco para onde o vento levar, porque eles estão vendo que eles não podem ir contra a tempestade, né? Então, o resultado, as consequências, né? Eles não podem. E o versículo 18 vai dizer que no dia seguinte, com a força do vento, né? A força do vento continua a castigar o navio e a tripulação começa agora a lançar a carga no mar. Então eles começam a se desfazer da carga que eles queriam, né? Deixar e vender em determinado lugar, que o proprietário do barco teria que chegar a um determinado lugar para vender. Eles vão começar a largar essa carga, se desfazer dela em alto mar. Eles vão perder essa carga. E mais ainda, eles vão remover até mesmo a parte dos equipamentos do navio. Eles vão jogar fora, diz a palavra. Eles precisam se desfazer do peso que está dentro do barco. E as primeiras coisas, né, que vão ser, que eles vão se desfazer, primeiramente a carga, depois peças do navio, né? Então eles vão precisar se desfazer, vão precisar aliviar o peso do barco. E isso vai levar eles a colocar tanto a carga como equipamentos do navio, lançar tudo isso em alto mar para que o barco, né, para que o navio fique mais leve e para que eles não venham afundar devido ao tamanho da tempestade que eles estão enfrentando, né? E agora nós vamos ver, aqui nós vemos o resultado, aquilo que eu falei, as consequências. Eles ouviram a voz, né, do seu próprio coração, e a Bíblia vai dizer que a gente tem que ter cuidado porque o coração do homem é enganoso, né? Eles queriam ter cuidado, né, com essa carga e ficaram sem a carga, né? Não deram ouvidos à voz de Paulo e então eles perderam aquilo que eles estavam preocupados, aquilo que eles queriam ter zelo, né? Para aquilo que eles estavam olhando, eles tiveram que se desfazer daquilo ali. Quantas vezes aquilo que a palavra diz que o Senhor Jesus, ao ensinar aos seus discípulos, ele disse algo muito profundo, né? Muito profético, algo que é verdadeiro demais nas nossas vidas. Jesus disse o seguinte: olha, tomem cuidado, porque aonde estiver o seu coração, ali estará o seu tesouro, né? Aonde está nosso coração? Muitas vezes, se nós valorizamos mais determinada coisa, né? Pode ser algo material, ou pode ser uma profissão, pode ser determinadas coisas, várias coisas, né? Mas muitas vezes o nosso coração está nisso e está impedindo a gente de fazer aquilo que o Senhor mandou, ordenou. E se o nosso coração estiver nisso, nós vamos ter que sacrificar isso por amor ao Senhor. O amor desses comandantes, desse proprietário do navio estava na sua carga mais, né, do que na vida das pessoas que eles estavam transportando. E então eles tiveram que chegar ao ponto de perder
o que eles estavam zelando para entender a vontade de Deus. E é isso que acontece nas nossas vidas. Muitas vezes nós sacrificamos aquilo que nós queremos segurar, né? Para nós, a gente fica segurando para a gente não entrega para o Senhor, né? Não é necessário que a gente perca aquilo que nós amamos, aquilo que nós nos dedicamos para fazer a vontade do Senhor. Ouvir a voz de Deus, ouvir a voz do Senhor, né? Ouvir a direção de Deus nos isenta, né? De sacrificar muitas coisas, nos isenta de alguns sacrifícios e de algumas situações que vão nos machucar. Então eles vão perder essa carga e mais ainda, o versículo 20 vai dizer que a tempestade era tão terrível, que eles prosseguiram, essa tempestade prosseguiu por muitos dias, eles ficaram em alto mar muitos dias, né? O sol se escondeu, as estrelas também, então de dia eles não viam o sol, à noite não viam as estrelas, até o ponto que eles perderam todas as esperanças, né? Quando Lucas relata isso, ele está dizendo que as consequências foram tamanhas, né? Que eles perderam a esperança. Isso quer dizer que eles acharam que iam morrer, né? Eles se entregaram a ponto de acharem que, olha, não tem mais nada que a gente possa fazer, já colocamos a carga em alto mar, peças, então não tem mais nada que nós possamos fazer. Eles acharam que eles não iam resistir àquele momento, né? Mas então, né, lá no versículo de número 21, vai dizer que há muito tempo eles estão ali se dedicando àquela situação, eles já não comem direito, né? Eles já não conseguem se alimentar direito. E nós sabemos que Deus, ele vai permitir as consequências para que nós pense naquilo que nós fizemos, né? Deus, ele permanece em silêncio por um tempo, né? Como disseram que aquela tempestade durou vários dias, mas nós sabemos que Deus, ele é misericordioso, né? Se não fosse, né? Jeremias disse, as suas misericórdias são as causas de nós não sermos consumidos. É por causa das misericórdias de Deus que nós não somos destruídos. E isso vai acontecer aqui durante essa viagem com esses tripulantes, né? A misericórdia de Deus não vai deixar com que eles sejam consumidos, né? As consequências foram inevitáveis, né? Mas Deus não vai deixar eles morrerem. No versículo 21, o Paulo vai dizer, olha, vocês deviam ter me dado ouvido quando eu falei com vocês lá. Vocês deviam ter ouvido aquilo que eu falei lá atrás, lá no início, né? Antes dessa tempestade vir sobre as nossas vidas. Mas eu tenho uma coisa para dizer para vocês, o Senhor falou comigo. O Senhor se manifestou, né? O Senhor se manifestou com a sua palavra e eu tenho uma palavra para entregar para vocês. Ele vai dizer no versículo 22, mas tenham bom ânimo, vocês perderam tudo, né? Se tivessem me ouvido, não perderiam a carga, não perderiam equipamentos, né? Nós não estaríamos enfrentando essa situação, vocês não teriam perdido a esperança e achado que iam morrer. Mas Paulo vai dizer, mas tenham bom ânimo, o navio afundará, mas nenhum de vocês perderá a vida. Aí ele vai dizer, porque ontem à noite um anjo de Deus a quem eu pertenço e sirvo se pôs ao meu lado e me disse, e o anjo disse a Paulo, não tenha medo, Paulo, é preciso que você compareça diante de César. Então Paulo está dizendo o seguinte, ele vai chegar na viagem, né? Ele vai chegar no destino dele. Isso quer dizer que, e aconteça o que acontecer, todas as situações, lutas que eles vão enfrentar ali durante o percurso, ninguém vai se perder. O Senhor falou que ninguém ia morrer porque Paulo ia chegar no destino dele, né? Paulo precisava chegar no destino dele. Então Deus alcança eles com a sua misericórdia, traz uma palavra de ânimo, né? E eles sabem que agora eles precisam resistir àqueles problemas, resistir àquela situação, porque o Senhor prometeu, e então o Senhor vai cumprir. Versículo 27 vai dizer que por volta da meia-noite, na 14ª noite, eles já estão há 14 dias enfrentando a tempestade, enquanto éramos levados de um lado para o outro no mar Adriático, os marinheiros perceberam que estavam perto de terra firme. E então agora eles continuam na viagem. A tempestade, ela não alivia. Apesar do Senhor ter dito, né, que ele ia
guardar todos eles, a vida de todos eles, o Senhor não aliviou a tempestade, não. Nós precisamos ir até o fim, responsáveis pelas consequências da nossa decisão. Então eles decidiram enfrentar a tempestade. O Senhor disse que vai livrar, mas eles vão enfrentar a tempestade. Vocês vão passar por ela. Eu vou dar livramento, vocês não vão morrer, mas a tempestade vai permanecer. Então é isso que eu quero dizer. As nossas decisões, né, não quer dizer que o Senhor não vai ter misericórdia das nossas vidas, mas as consequências, elas permanecerão. O Senhor não vai nos isentar das consequências, não. O Senhor não vai nos isentar das nossas responsabilidades devido às nossas decisões. Quando nós decidimos não fazer o que o Senhor ordenou, quando nós decidimos não fazer, né, não ouvir a voz de Deus, isso não quer dizer que o Senhor não vai nos abençoar e nos perdoar lá na frente, mas também quer dizer que as consequências dessa decisão, elas permanecerão, né? A resposta de Deus vem, no cuidar de Deus pode vir com o nosso arrependimento, né? O nosso arrependimento alcança o perdão de Deus, mas as consequências são inevitáveis. O Senhor não vai retirar as consequências porque Ele perdoou. Nós precisamos ser responsáveis por aquilo que fazemos. Então a tempestade continua. A tempestade permanece, né? E eles vão agora enfrentar essa tempestade temerosos, mas eles estão firmados e agora eles vão dar ouvido à voz de Paulo, né? Eles vão dar ouvidos à voz do prisioneiro que ali está. E então, no versículo 31, diz que Paulo então disse ao oficial do comando dos soldados: se os marinheiros não permanecerem a bordo, vocês não conseguirão se salvar. Por quê? Porque agora eles estão com tanto medo, né? Com tanto medo, o medo é tanto que eles estão pensando em se lançar em alto mar, né? Eles já não vejam saída e os marinheiros, né? Eles estão pensando em se lançarem em alto mar. Mas se eles se lançarem, né? Vai acontecer que ninguém está ali para conseguir continuar, né? Ser responsável pela navegação, porque eles que são os marinheiros, e então o povo todo vai perecer. E então agora o oficial vai dar ouvido à voz de Paulo e não vai permitir que isso aconteça, né? Ele não vai permitir que eles se lancem em alto mar, ele vai cortar as cordas do barco salva-vidas para não deixar que eles se lancem em alto mar, ele vai impedir. Dessa vez, então, ele vai ouvir, né, a voz, o conselho de Paulo. Por quê? E agora eu quero frisar, o nosso erro, né, o erro, né, ele cometeu um erro uma vez, ele não ouviu a voz da primeira vez, mas o erro, ele deve servir de ensino. Nós devemos aprender com os nossos erros. Os erros, muitas vezes, eles não nos matam, eles nos ensinam. Então, que a gente aprenda da primeira vez, que não precise haver uma nova situação para que a gente aprenda, né? Sábio é aquele que aprende com os seus erros. Errar é humano. A Bíblia diz que aquele que está em pé, cuide para não cair. Então, se a gente cai, que a gente caia só uma vez, né? Que a gente venha aprender com os nossos erros. Porque os nossos erros, eles devem servir de ensino, né? Nós não estamos, Deus, Ele não vai nos retirar da oportunidade de errar. Ele vai nos advertir, mas Ele vai deixar a gente caminhar conforme a gente decidir, porque Deus nos dá um livre-arbítrio. A palavra diz isso, nós temos o livre-arbítrio. Nós somos livres para decidir, né? A palavra diz: eu te proponho a vida e o bem, a morte e o mal. É você quem decide. Então, nós decidimos, nós somos responsáveis pelas nossas decisões. A salvação é de graça, mas ela não é por força nem por violência, né? É pela nossa decisão, somos nós que decidimos. Deus falou: chegai-vos a mim e eu vos chegarei a vós. Então, a decisão é nossa. Então, dessa vez, ele vai decidir dar ouvidos à voz de Paulo. Ele aprendeu com o primeiro erro, né? Ele sabe tudo que ele enfrentou e as consequências que ele está enfrentando por não ter dado ouvido à voz de Paulo, e agora ele vai ouvir, né, a voz de Paulo, que os nossos erros. Então não se entristeça se você errou, não se entristeça se você tomou uma decisão errada, se as consequências estão sobre a sua vida, mas creia que o Senhor vai te livrar. Diante do teu arrependimento, diante do teu aprendizado, o Senhor vai mover a mão dele. Te achegue ao Senhor, te achegue perto do Senhor, né?
para que Ele te ajude, te dê a mão, para que você passe por esse momento, por essas consequências, que elas passem logo e um novo tempo possa iniciar na sua vida. E então, Paulo vai dizer novamente, né, a eles que não se preocupem, o dia vai amanhecer. Paulo vai insistir, né? Paulo vai cuidar deles para que eles comam, porque eles não estão se alimentando direito. E aí Paulo, mais uma vez, ele vai dizer para eles que eles não se preocupam, que eles comam, porque nem um fio de cabelo da cabeça deles se perderá, porque Deus assim falou e Paulo sabe, né, qual foi a voz que ele ouviu, ele conhece o Senhor, ele vai dizer, olha, comam, descansem, porque embora nós estejamos passando pela situação, nem um fio da vossa cabeça vai se perder. E então, Lucas vai nos informar que eram 276 passageiros, né, tripulantes a bordo daquele navio. Eram 276 pessoas ali e Deus, ele afirmou, né, nenhum de vocês vai se perder. A tempestade, ela vai permanecer, né? Eles vão continuar lutando para vencer aquela situação, a ponto de que eles vão enfrentar um vento, a ponto de eles não poderem mais fazer nada, vão enfrentar uma correnteza. Essa correnteza, ela é o contrário do barco, ele vai encalhar, o barco vai encalhar e a parte da frente ela vai ficar encalhada, né? Enquanto a parte de trás, que foi atingida pela força das ondas, ela vai começar a se partir. Então o barco ele encalha em determinado local, a parte de trás começa a se partir, os soldados eles vão atentar no coração deles, vamos matar os prisioneiros, porque tem aquela situação, né, aquele medo da punição, né, porque se os prisioneiros fugirem, eles têm uma punição, então por isso eles vão pensar, nós vamos matar eles, porque se eles fugirem, nós que vamos ser punidos, né, mas quando eles chegam até a praia, né? Depois que eles chegam até a praia, o oficial do comando, porém, desejava poupar a vida de Paulo. O oficial Júlio, que entrou com eles, né? Não vai deixar que os soldados executem esse plano de matar os prisioneiros, porque ele está cuidando da vida de Paulo, né? E ele vai ordenar que aqueles que saibam nadar, partam, né? Vão nadando, outros vão se segurar em pedaços de tábuas, em pedaços do navio que está se desfazendo, está sendo destruído, né? Mas o certo aqui, para a gente finalizar, é que a palavra do Senhor, ela vai se cumprir, né? Porque Lucas vai escrever no versículo 44, o último versículo para a gente encerrar esse capítulo, vai dizer que todos chegaram à praia em segurança, uns nadando, outros agarrados em tábuas, outros agarrados em pedaços do navio, né, que se destruiu, pedaços de madeira do navio que se destruiu, mas Deus é fiel na sua palavra, né? Ele diz que nenhum de vocês, né, no versículo que nós lemos 23, ele diz que nenhum deles ele ia perecer, né? Ia morrer. Versículo 22, nenhum de vocês perderá a vida. E a palavra, então, Lucas encerra o capítulo 27 dizendo que todos chegaram à praia em segurança. Então, a palavra do Senhor se cumpre, né? O Senhor é fiel por cumprir a sua palavra. O que nós precisamos é aprender a ouvir a voz de Deus, né? Para que a gente possa evitar consequências desastrosas, consequências difíceis, consequências dolorosas sobre as nossas vidas. Aprender a ouvir a voz de Deus é sempre, né, a melhor opção. Ouça a voz de Deus no seu coração. E esse é o tema desse capítulo de hoje, que a gente encerra ele aqui. E eu quero encerrar dizendo a você, peça para o Senhor, Senhor, aguça os meus ouvidos, né? Afere os meus ouvidos para que eu ouça, para que eu seja sensível à voz do Espírito, para que eu não venha dar um passo errado, para que eu não venha tomar uma decisão, né, contrária à sua vontade e para que as consequências dolorosas não recaiam sobre a minha vida.
Mas se as consequências vierem, se porventura você não conseguiu dar ouvido à voz de Deus, né? Deixou o seu coração muitas vezes falar mais alto, seja fiel. O Senhor não vai deixar você morrer durante essa tempestade. O Senhor vai te livrar. Permaneça firme, porque Ele é fiel para cumprir a sua palavra. Eu te espero para a gente encerrar o livro de Atos dos Apóstolos, né? Capítulo de número 28. A gente encerra no próximo encontro e que o Senhor te abençoe ricamente. Eu te espero lá, em nome de Jesus.